Galera, bem-vindo a mais um Papo Foda. E no Papo Foda, só eu estava com muita saudade do Papo Foda, mas no Papo Foda de hoje, eu não teria presença melhor do que o nosso grande ídolo, Gustavo Borges. Primeiro irmão, pô, obrigado, cara. Olha o tamanho da mão desse cara. Aqui, ó, tamanho da mão. Tá só pequenininha, pô. Pô, não é que a pica... não merece, hein? É que a sua é grande demais, cara. Aqui, deu umas boas alavancadas aqui. Primeiro, Gu, obrigado por estar aqui, Pô, tá? grande prazer. Nesse Papo Foda. Você é uma das poucas pessoas, cara. Assim, obviamente, todo mundo que tá no Papo Foda aqui são pessoas fenomenais. Teve desde bilionários a comunicadores. Mas você é um dos poucos caras, assim, que tipo, meio que dispensa apresentações, assim, sabe? Porque, enfim, eu acho que um dos maiores ídolos que a gente teve no esporte. Na minha geração, por exemplo, eu com 34... Tá com quantos anos? Tô com 35. Não, tô com 47 anos. Então... Então eu te vi... Você tem 12, 13 anos a menos, então você viu um pouquinho assim. Puta, eu vi o teu auge, eu vi todas as suas medalhas olímpicas, eu vi você ali, sabe, trazendo os grandes feitos pro Brasil, principalmente em Olimpíada, que o Brasil sempre engatinhava, aquela coisa toda, e a natação era a esperança de medalha, aquela coisa toda. Então eu vi, lembro... as narrações, as provas. Legal. Teve muita história boa ali. Muita história boa. Então, enfim, é um prazer em nome da galera. Já obrigado por todas as alegrias que obrigado a você pelo convite. Estou aqui conhecendo a tua estrutura, batendo um papo foda antes de abrir a câmera. A gente já estava num super papo foda aqui. Tava muito legal. Aí que a gente pegou o backstage, depois a gente põe ali pra turma. Mas Gu, muito legal. Primeiro, no Papo Foda eu adoro, cara. Eu adoro navegar dentro da história, pegar, sabe, os grandes insights, pontos altos, porque existe uma lógica no caos das pessoas que performam acima do padrão. Primeira coisa, né, quando eu falo de um cara, puta, o seu track é absurdo, né, tipo, Olimpíada eu sei que é o santo grau, né, de todo atleta, creio eu, né, que a Olimpíada é o santo grau sim, de todo atleta, mas você, enfim, medalhista olímpico, não só uma medalha, foram... 4 medalhas Quatro olímpicas. Medalhas olímpicas. 2 de prata, 2 de bronze. 2 de prata, 2 de bronze. Eu vi até uma medalha que você deu pra mim, como o nosso Joel, que você deu uma réplica. Eu dei a réplica pra ele. Né? Achei muito legal, Ficou cara. louco, desesperado. E o Joel é mais contemporâneo meu, né? Ele tem, acho que, 39 ou 40, então ele nadou também junto. Foi nadador, Foi nadador, né? Então a gente competiu junto. Ganhou de mim numa das provas. Ele fala com a boca cheia. E a primeira coisa, quando vê num atleta, que às vezes, pessoas às vezes olham também para pessoas que no mundo dos negócios, na vida... Quando alguém, porque fala Gustavo Borges, fala, não, é dom. Ah, não, é dom. Como que você sempre recebeu isso, assim? Você já ouviu isso? É dom. Não, isso você escuta, porque a hora que você chega com 2,3 metros de altura, que é meu caso, e aí a pessoa que entra em contato, por isso que você ganha. Então, acho que por isso que você ganha, tá falando do atributo físico, né, em relação à estrutura comparado talvez com uma outra pessoa que está do lado, que seja mais baixa. E também aquela questão de, como você tem braço comprido, você é alto e tudo mais, o seu talento e a predisposição para esse esporte ele é muito maior do que para uma outra pessoa que seja mais baixa. Então isso acontece. Agora, eu poderia ter sido um ótimo jogador de vôlei. Eu não fui. Talvez o meu grande potencial era jogar na NBA. Já pensou? Eu podia ter ido para uma final, jogado com o Oscar, jogado com a turma e tudo mais. Mas eu não fui. Então não adianta nada você ter um talento, você ter um dom, se você não trabalhar aquilo. É lógico que o talento, uma predisposição para fazer alguma coisa, ele é fundamental para o sucesso de qualquer pessoa. Agora, se você não pega aquilo, você lapida, você trabalha, você coloca horas e horas e horas de trabalho ali dentro, você não vai ficar bom naquilo. Então eu poderia ser um ótimo programador de computador, podia ser um ótimo vendedor, podia ser um ótimo... qualquer coisa, desde que eu colocasse ali o meu trabalho e eu tivesse uma predisposição para fazer aquilo. Isso não funciona. Então existe muitas... você é privilegiado pelo seu tamanho, privilegiado... Não existe isso. Existe trabalho. Então, assim, o talento preguiçoso sempre vai perder do cara que vai se dedicar e vai trabalhar. O cara que trabalha duro. Então, isso é uma certeza. Que às vezes a gente percebe, obviamente, quando alguém fala, puta, você é dom. Você vê que pessoas que estão falando com carinho significa, nossa, você é muito bom, dedicado. Mas tem pessoas que preferem usar isso como desculpa para falta de... não adianta não, ele tem dom, eu não tenho. Porque imagina o seguinte... Caio, a gente vai nadar, eu e você junto. Você estava falando aqui um pouco antes da sua dificuldade na natação. Assim, sei lá, o quadril afunda, é uma coisa mais técnica ali. Aí você me vê nadando, fala assim, cara, você nasceu para isso. É a primeira coisa que você vai me falar. Putz, olha só a diferença, porque eu assim, não estou mais competindo como eu fazia nas Olimpíadas, mas eu caio na piscina e vou dar aquelas braçadas e falo assim, nossa, desliza na água. Isso é um super talento. Você viu? Ele falou assim, você vai dar umas braçadinhas assim, média, né? Dizer, você vai olhar assim, só que ela nossa, falando, seja foda, né? Pô, o cara é foda demais.
Assim como eu vejo você fazendo uma transmissão, falando do seu conteúdo, falando da sua dedicação e da forma como você inspira as pessoas, eu falo, cara, esse cara nasceu para isso. Pô, mas quantas horas de vídeo você não fez? É verdade. Quantas horas você não colocou ali do seu trabalho? Você estudou livros que você estudou? Mostra aí o Bookflix, mostra não sei o quê. É assim, cara, não tem segredo. E a turma tenta pegar um pouco de atalho, chegar mais rápido, ou fazer a coisa com pressa. E você me deu uma aula sobre isso aqui antes, né? Sobre essas questões de ter paciência. Sim. Porque a paciência ela é fundamental na construção do resultado. Esse ponto de intersecção é muito importante realmente, né? Você perceber que talento, na minha opinião, é algo que um resultado que você tem com esforço um pouquinho menor do que a maioria. Você fala assim, puta, eu acho que eu tenho uma predisposição. Sim. E nem eu sou um cara, se eu não me coloco dentro do ecossistema de vendas, de comunicação, de liderança, eu vou estar jogando fora uma predisposição que eu tenho, porque eu gosto, acredito. Então essa intersecção é muito importante, né? Você ter essa intersecção. E você imagina ainda, dentro de vendas ou dentro do seu trabalho, dentro da natação, eu tenho 4 estilos. Então, quando vai afunilando o negócio, até eu chegar nos 100 metros nado livre, né, eu passei por vários esportes que eu fui exposto, eu fiz isso durante um bom tempo, depois eu afunilei para o esporte e natação, a partir daí eu fui pro nado livre, eu era nadador de peito antes, eu bati aqui, eu era nadador de peito antes, para minha altura nadador de peito, talvez não seja o biotipo mais adequado, fui para o nado livre e fui para os 100 metros nado livre. Então você vai fazendo assim, mesmo dentro da sua expertise e do seu trabalho, se você for muito bom numa única coisa, funciona. É lógico que eu sou um generalista em outras áreas. Então eu tenho conhecimento em outras áreas. Se a gente for jogar basquete, você é um pouco mais baixo do que eu, talvez eu tenha uma certa vantagem. Um pouco ele foi amigo, hein? Mas talvez a gente for fazer piloto de Fórmula 1, fazer um kart, eu vou levar pau de você. Não tem jeito, eu sou mais pesado, eu não tenho uma habilidade. Então acho que quando você aprofunda o teu conhecimento, aprofunda não só o seu conhecimento, mas conhecimento, habilidade e ação. É sempre um ciclo, né? Então, quando você vai... O conhecimento tem um volume. Se você pegar o esporte ele dá muito essa relação. Você tem um gráfico de tempo e volume de intensidade aqui, seria um gráfico X e Y. Ao longo do tempo, você tem a base, que seria a formação do conhecimento. No próximo etapa, você tem a habilidade, que você aumenta a intensidade, diminui o volume, e faz isso durante um bom tempo para você ficar bom naquilo. E depois você vai para a ação especificamente, que são as competições. Então você imagina, é a Fórmula Chá isso. Sim. Fórmula Chá, eu dei o nome nessa Fórmula Chá. CHA, né? Conhecimento, habilidade, ação. Então a hora que você coloca isso, o tanto de tempo que você gasta com conhecimento, que é um pouco do que a gente estava falando aqui, né? De linha editorial, de criação, de leitura, quanto tempo você gasta lendo um livro? Né? Você vai lá, 1, 2, 3, 4, depois você vai para habilidade específica, o que eu vou aprender? O que eu vou desenvolver propriamente dito? Aí você aprofunda, e a hora que você aprofunda, cara, vamos competir. E a competição boa, né? Pular na piscina, aos seus lugares, vai, liga a câmera, meu. E agora? O que você vai falar? Como começou a tua história com a água? Cara, eu sou de Ituverava. E Ituverava, no interior de São Paulo, ela é uma cidade quente pra caramba. Então, queria pular na água de qualquer jeito, tinha piscina em casa. E quando começou uma onda em Ituverava, eu fazia vários esportes ao mesmo tempo, e veio um presidente do nosso clube, a Associação Atlética Ituveravense, que hoje o nome da piscina leva o meu nome. A piscina leva o meu nome. Que legal. Ele contratou um cara, assim, estrangeiro para vir dar aula pra gente. Estrangeiro de Ribeirão Preto. Então você imagina, você está em Ituverava, de repente chega um gringo de Ribeirão Preto, uma brincadeira, claro, professor de uma outra cidade, que revolucionou o nosso negócio. Então chegou no dia seguinte que o cara chegou, tinha uns 80 moleques naquela piscina, querendo nadar. E foi uma coisa divertida, que quando você pega uma atividade que você gosta de fazer, você tem amizade envolvida, cara, você cresce. Aumenta o teu interesse para aquilo. Precisa ser divertido, você precisa fazer amigos, você precisa gostar daquela atividade. E a natação começou assim, então eu tinha 9, 10 anos de idade, apesar que a minha primeira medalha ela foi com 8, foi um ano anterior, né? A natação ela veio de uma maneira meio que natural, eu gostava assim da coisa. Não era muito bom no começo não, mas eu gostava, eu me sentia bem ali, acho que... Fiz vôlei e natação, né? Os 2 esportes. Cheguei a fazer basquete, porque imagina um filho de girafa tem que fazer esportes de gente alta. E fiz tênis e hipismo também eu fiz na época. Mas você imagina um cara de 2,3 m com um cavalo embaixo ali, não vai funcionar. Aquele negócio do talento, da predisposição. Nananina não. Cavalo para você não. Vai nadar que é melhor. Então começou assim, em Ituverava, lá atrás. E quando você percebeu... Me achei na água. Porque existem 2 dias importantes, né? Quando você toma a decisão... O aha moment. Momento aha. Que funciona. Sim.
Acho que esse momento foi depois dos 15 anos. Sério? Depois dos 15 anos. Porque até os 15 anos eu era um jovem esquisito, né? Calçava 47 com 14 anos de idade, com 15 anos de idade já tinha um pé desse tamanho, então você imagina, eu tinha muito pé e pouca estrutura para segurar aliás, o pé era a estrutura para segurar um espigão que não tinha músculo, não tinha nada. Até tinha uns amigos que viravam, não sabia que osso nadava, né? Então eu tive muito bullying na minha época de natação. Os meus apelidos é linguição, batavinho, tavinho, pirulito, e vai, né? Por aí vai. E aí, com 15, 16 anos, eu comecei a notar que é bem no período de puberdade e um pouquinho depois da puberdade, né? Então você entra na puberdade de 14, 15 anos, foi o que aconteceu comigo. Então com 15, 16, 17, eu dei uma crescida física muito grande. E a questão da técnica, ela acompanhou. Então, a hora que você sente ali, fala assim, cara, olha isso. Você aumenta volume, você aumenta força, você aumenta isso e o resultado ele vem. Né? E aí, a hora que começou a entrar nesse treino um pouco mais, ou faz uma coisa diferente, ou faz isso, ou faz aquilo, o resultado começou a acontecer e falou, cara, é isso. E aí foi uma bola o rolo compressor ali, dos 18, 19, 20, com os resultados que você já conhece. Né? Puta, que louco. E é legal quando isso acontece nos negócios também, né? Sim. Você vê o rolo compressor. Então, assim, cara, olha, você vê aquela energia. Hoje você exporta, obviamente, você exporta, porque o esporte é o reflexo da vida, né? Você exporta vários conceitos da sua época de nadador para os seus negócios hoje. Sem dúvida, sem dúvida. E tem uma coisa que eu acho muito louco de atleta, cara, Gu. Como que ele lida com a competição? Porque a vida é uma competição, cara. Para nascer, você tem que ganhar dos esperma lá, você ser o primeiro, você ganhar. Tem que dar as braçadinhas, tocar a borda primeiro que todo mundo ali. Tocou o óvulo, ganhou, né? Com certeza. Tocar a borda. Como você sempre lidou com competição assim? Porque hoje o mundo é cada vez mais competitivo. As redes sociais são competitivas, o mercado é competitivo. Como você para lidar bem? Porque tem pessoas que não conseguem lidar bem com competição. Então, como você sempre ressignificou, sabe? Ter um comportamento legal. Porque, sabe qual que é a foda do atleta que eu admiro pra caramba? Ele perde na frente de muita gente. Geralmente quando você perdia, né? Pô lá, perdi um negócio pro A. Uhum. Beleza, você machuca, mas cara, você perde na frente de todo mundo. Então o atleta ele tem que ter algo fora acima do podão, porque uma coisa é você perder, outra coisa é esse lost ser algo público. E geralmente sempre é público, né, John? É o palco do trabalho que você escolheu. Né? Então a hora que você escolhe um certo tipo de trabalho para você fazer, o que vem com ele é o que é. Então, assim, você não consegue se isolar daquilo. Então, se você não quer estar num palco competitivo, se você não quer competir, se você não quer pessoas te assistindo, se você não quer o formato olímpico de primeiro, segundo e terceiro, e vai ter frustrações, você vai ter vitórias aqui, se você não quer isso, você está no lugar errado. Então, isso faz parte do jogo. É assim que o jogo é. E ninguém vai mudar isso. Agora, os aprendizados, isso vem de cada um. Então, se você vai numa competição, ou vai ter um primeiro, um segundo e um terceiro. Sempre. É isso. Se você vai para uma Olimpíada, vai ter plateia. Se você vai para uma competição, vai ter... É aquilo ali. O cenário, ele é esse. Você precisa entender como é o cenário e você precisa usar esse cenário a seu favor. A competitividade dos atletas é igual à mesma competitividade que a gente tem aqui. No nosso trabalho, no seu trabalho, no que você faz, o que você faz aqui, na sua outra empresa, no que a gente faz no empreendedorismo dentro dos nossos negócios. Ele é muito parecido com aquilo, porque a competição ela existe. Não só uma competição para você manter a tua lucratividade, a competição para você ampliar, ganhar escala no seu negócio, melhorar o seu produto, fazer um evento ou fazer alguma coisa, sempre tem o quesito competitividade ali. E eu acho que as pessoas se assustam da competitividade pelo medo da frustração, pelo medo da palavra primeira palavra de vencer ou perder, né, que é uma coisa que é muito transitória dentro da vida competitiva de um atleta, ou você vence ou você perde. Né? Isso é um fato que acontece ali. Só que a hora que você vence, você tem ou um aprendizado, ou você tem medo de repetir aquilo. E quando você fracassa, a maior chance de aprendizado estão ali, né? Porque você aprende com uma derrota, só que poucos usam isso para crescer profissionalmente na vida. Né? Ontem eu estava falando com o Diego Hipólito, a gente estava conversando aqui, na primeira Olimpíada ele era favorito a tudo. Ele caiu de bunda, falou assim, aquela derrota foi a maior vitória que eu já tive na minha vida. Porque ele pega aquilo como aprendizado. E aí a próxima etapa da competitividade, depois que você ganhou ou perdeu, independentemente de como você se relaciona com aquilo,
vem daquelas duas palavras que são fundamentais para você seguir em diante, que é o desistir ou persistir, que é uma decisão do ser humano. Então, se você compete e perde, você tem uma decisão. Né? Se você compete e ganha, você também tem outras decisões ali. E a desistência e a persistência, ela está muito intimamente ligada com aquilo. E quanto mais você se relaciona com isso de uma maneira, vamos dizer, virtuosa, melhor vai ser para a sua carreira. E aí a competição faz parte do cenário. É como se fosse essa luz aqui, como se fosse essa estante. É um cenário que está ali à sua disposição. E você tem que usar o cenário a seu favor. Qual que é o melhor ângulo que você gosta quando você é filmado? Como é que funciona uma boa live quando você dá? Qual que é a sua melhor performance? Como é que é isso? Tem gente do outro lado te assistindo. E depois você tem mensagem. Aí você pode ir para as mensagens para ver o que escreveu ou não, ou você pode falar assim, terminou a live? Nossa Senhora, reza aqui, Jesus que tá. Espero que tenha sido bom e você vaza. Você não faz isso. Isso é uma competitividade. Então eu levo muito, de uma maneira muito tranquila. Muito tranquila isso. Tem uma história sua que eu achei fenomenal, cara. Eu não sei onde eu vi. Foi numa live sua. Você assiste minhas lives? Oh, você é um cara incrível. Não sei se foi numa live com o Joel. Ah, pode ser com o Joel. Não sei. Ou se foi no seu stories, não sei. Você estava dando um exemplo sobre, cara, isso é excelência. Não sei se você vai lembrar dessa história, que eu não quero contar a história. Mas uma live você estava falando, tipo, o tanto que você treinou para uma melhora... A métrica, quer que eu fale? Essa história eu achei demais. Eu achei demais. O que é excelência para o Gustavo Borges, assim, uma métrica, e assim, o tanto... Se eu fosse definir excelência, eu definiria como 1/100 de segundo. Essa é a definição de excelência para mim. Porque dentro do meu esporte, a hora que você pega a natação, você consegue medir a sua evolução. Né? Então, é prático. A gente consegue medir a evolução de várias coisas. Quantos seguidores você tem, quantas pessoas estão te assistindo, tem todas essas métricas. Mas na natação, 1/100 de segundo é a diferença de você ficar em casa ou você ir para uma Olimpíada. É o índice olímpico. É a diferença de você sair do seu tempo e fazer uma melhor marca pessoal. É 1/100 de segundo. Então, a hora que você tem a excelência como padrão, e você está buscando isso, você cria esse 1/100 de segundo ao longo de uma jornada, para que você, quando chegar nas Olimpíadas e se superar, o resultado vier. Pode vir com o primeiro, pode vir com o segundo, com o quarto, com o 12º, com o 40º, seja lá qual for. Agora, o mais importante não é você atingir essa excelência, é você superar ela. Porque muita gente, isso acontece muito nas Olimpíadas ou no esporte de uma forma geral, e você vê no mundo dos negócios que é a mesma coisa. Muita gente tem meta para atingir. Cara, a meta para atingir é o padrão estabelecido. Cara, já está estabelecido isso, você bateu a meta, parabéns. É você fazer a sua nota para passar de ano. Passei de ano, passou com o quê? Não, eu fiz o que tinha que fazer. Meta. Nota 7, passou 7, parabéns. Então, se você está na média de passar de ano, se você está na média do que você fez, você vai estar na média do seu trabalho. Então você vai ser um cara mediano. Acabou. Gosto de uma frase do Brandon Burchard, que ele fala que alta performance é o sucesso além do padrão estabelecido com consistência a longo prazo. Isso diz muito em relação a como você tem que olhar para a sua vida. Então você vê, além do padrão estabelecido, fuja da média. Né? E quando você falou dessa métrica, foi até evolução sua de um ciclo olímpico para o outro, não foi? Quando você teve uma... diferença desse tamanho. Eu tive uma evolução. E aí você fez uma conta, eu achei maluca, cara. A conta é assim. Olha essa conta, gente, olha essa conta. Eu fiz uma conta, primeiro que eu calculei quanto que eu nadei na minha carreira, que foram 43 milhões de metros, 43 mil quilômetros, que é uma volta ao redor da Terra, e depois eu fui e voltei no litoral brasileiro, que eu achei lindo, maravilhoso, né? Então essa que é a brincadeira. Isso é boa, né? Deu isso e ainda sobrou o litoral Deu 40 e sobrou 3 mil. Nosso litoral tem mais ou menos 3 mil, né? Acho que é mais ou menos isso. Mas a conta é o seguinte, em 5 anos da minha melhor performance, né, de 91 até 96, eu evolui 46/100 de segundo. Então eu fiz aqui, fui campeão pan-americano, no outro ano eu fui vice-campeão olímpico, no outro ano eu fui recordista mundial, no outro ano eu fui campeão pan-americano, no outro ano eu fui medalhista de novo na Olimpíada em 96. Então isso aconteceu em 5 anos, de 91 a 96. Desse ponto para esse ponto. Desse ponto para esse ponto. A evolução que eu tive foi de 46/100 de segundo. Então 46, ó. Isso aqui. Então você treinar 5 anos para você evoluir isso aqui, ó. 46/100 segundos. E aí, o que isso significou para mim, né? Em termos de excelência, em termos dessa conquista de cada centésimo que me fez chegar em todos esses resultados extraordinários que aconteceram durante esses 5 anos. Cada centésimo segundo de evolução
ela foi um investimento de tempo meu de 12 mil minutos por centésimo de segundo de evolução. Ou 170 mil quilômetros nadado. Desculpa, 170 mil metros nadado por centésimo de segundo de evolução. E aí, pasme, você que é triatleta, 275 mil calorias gastas por centésimo de segundo evoluído. E as você pessoas, imagina, elas se você, são mais ou menos menosprezam. 400 Big Macs por centésimo de segundo. Então, é legal que você traz assim uma métrica da coisa, que você fala assim, cara, como é que é gastar 200 mil calorias? Né? E o louco quando você fala essa conta, cara, fica assim, mais enraizado ainda na minha crença no detalhe, sabe? No detalhe. Porque tem gente que menospreza muito a evolução pequena. Isso. Ele supervaloriza só uma diferença grande. Exato. É porque não tem isso, não? Tem. Você pegar 46 centésimos de segundo de evolução, que me trouxe todas essas medalhas, pô, já é algo extraordinário. Uma vez, né, eu fiz uma prova... A gente luta pelo centésimo. Eu fiz uma prova, um triatlon olímpico, né? E aí eu fiz no mês, aí no outro mês eu repeti para bater a meta. E eu fui 1 minuto e 17 mais rápido. Uhum. Uma prova que é um pouco acima de 2 horas. Aí uma pessoa falou para mim, cara, qual que é você não fica muito frustrado de só ter melhorado 1 minuto? Ou seja, as pessoas, elas desmerecem muito as pequenas, assim, 1 minuto a mais por mês, se a cada mês for 1 minuto mais rápido, se a cada mês for que isso tem muito a ver com a expectativa, né, Caio? É. Se você tem, eu já tive alinhamentos de expectativas em relação às metas que eu queria ter ao longo da minha carreira que eram completamente diferentes de quando eu tinha 25 anos e de quando eu tinha 31, que eu encerrei minha carreira. O parâmetro era outro, a expectativa era outra. Né, em termos e o trabalho que eu coloquei também era outro. Eu estava empreendendo ao mesmo tempo, eu estava girando alguns pratos ao mesmo tempo, então não tinha expectativa de melhorar o meu tempo numa competição X, eu tinha a expectativa de posição, de chegar em primeiro, em segundo, em terceiro, de ganhar uma medalha. As metas, elas mudavam. Não precisa ser sempre o tempo, né? O tempo acho que é uma boa referência em relação à evolução, mas o alinhamento de expectativa em relação àquilo que você quer construir, ele é mais importante. E a hora que você tem uma expectativa, aí quando outras pessoas têm expectativa em relação a você, aí que a coisa fica meio azeda, né? Porque aí fica meio esquisito o negócio. Eu queria que você fosse melhor do que você está feliz e uma outra pessoa está triste. Ou o contrário, né? Você tinha uma expectativa muito grande, você está triste, mas o resultado foi tão bom que todo mundo ficou feliz. Mas você está triste. E aí isso tem a ver com a relação da expectativa que a gente tem das coisas que a gente quer construir e com a palavra sacrifício, né? Com o tempo que a gente investe para fazer aquelas coisas. Com a expectativa gigantesca da gente marcar o nosso território, fazer a nossa contribuição, fazer o caminho que a gente quer para ajudar as pessoas ou para a gente conseguir o nosso resultado e passar uma boa mensagem. Porque o sacrifício, se você dividir a palavra ela tem a ver com a busca de algo sagrado, que é o sacre e o ofício. O ofício sagrado. Então, se você está na sua busca sagrada de fazer alguma coisa e você faz isso durante muito tempo, você vai ficar bom naquilo. Tem um alinhamento da sua expectativa na construção e um momento que você tem essa construção feita, cara, vamos celebrar isso. Foi mal? Beleza, o que eu posso melhorar? Onde que eu posso caminhar para fazer a coisa diferente? Gu, me explica uma coisa. Como é que chega a cabeça de uma pessoa numa final olímpica? Como é que é? Um dia antes? Como é que é? Um dia antes? Um dia antes, ali no pau. Vou te contar um dia antes. Como é que é um dia antes? Minha estreia olímpica, Caio, foi o seguinte, tinha 19 anos de idade, e 200 metros era uma prova que Essa foi estreia na Olimpíada. Tô na Olimpíada, você perguntou na Olimpíada. Não, na final olímpica. Na final olímpica? É. Posso te falar da eliminatória olímpica e depois eu falo da final olímpica? Pode. Porque tem uma coisa que é o seguinte, na minha estreia olímpica, que era para eu ir para as finais no 200 livre e disputar uma medalha, em 92, eu estava desesperado. Que foi a sua primeira vez? Que foi a minha primeira vez. Acordei de madrugada, fui no banheiro, voltei e tal, e eu cometi o maior erro que eu poderia cometer no dia seguinte na minha estreia olímpica. Porque muitas vezes a gente se preocupa tudo com o que é externo, né? E nada do que a gente tem controle. E esse é o grande problema. Ah, será que amanhã o dia vai amanhecer nublado ou com chuva? Ah, como é que o meu adversário vai fazer uma coisa ou outra? Ah, como é que vai... É tudo para lá, né? E nada do que é você. O que você tem controle? Da sua estratégia, de descansar, do seu pensamento. Você controla várias coisas. Eu perdi controle de tudo. Do que eu não tinha controle, e do que eu tinha controle, eu descontrolei. E fui para as eliminatórias mudando estratégia, nadando tudo errado, criei um quinto nado competitivo e afundei. Né? Me dei super mal ali. E aquilo foi um grande aprendizado, porque 2 dias depois eu tinha os 100 metros nado livre.
Né? Então, você imagina, não me controlei, aí o que eu fiz para 2 dias depois, que não mudou nada, fisicamente eu estava igual. Né? Agora, mentalmente, que é respondendo a sua pergunta, como é que você chega numa final olímpica? Você chega concentrado, você chega preparado, você chega em controle daquilo que você pode controlar. Tudo que você não pode controlar, se você deixar aquilo entrar na sua cabeça, você vai perder. Você não vai se superar. Aquele centésimo de segundo ele vai ficar mais distante. Porque imagina você colocar um monte de informação aqui, aí você fala, putz, você não consegue nem dormir direito, porque tem tanta informação. Aí começa a tirar isso, né? Tem gente que põe um caderninho do lado à noite, começa a pensar, não sei se vocês são assim, pensa um monte de coisa, o que eu tenho que fazer amanhã? Pô, bota no caderninho ali, pega o WhatsApp, vai anotando, aí você vai esvaziando a cabeça, a hora que esvazia ela fica zerada, acabou. Né? Tem um monte de livro que fala sobre isso. É só ler livro, falar, quero livro de produtividade, como eu me concentrar. Já está tudo escrito aí, já está tudo resolvido pra gente. É só fazer. Então, quanto mais controle você tem, melhor. E naquela final olímpica, na minha primeira final olímpica, talvez tenha sido o mais estressante, assim, nessa forma, eu fui controlando aquilo que eu podia controlar. Então, eu fiz a minha rotina, eu fiz a minha estratégia, eu tinha noção do que estava acontecendo ao meu lado com meus competidores, mas eu estava focado e eu tive a minha rotina de entrada, a rotina de saída, eu fiz o que eu tinha que fazer, tinha a minha estratégia, eu fui lá e fiz. Me preocupei muito mais comigo, nas minhas coisas, do que com os adversários. E a hora que você pensa em você e você se supera, cara, dificilmente você não vence. Qual foi o teu maior desafio assim, ao longo da tua carreira? Esse foi fogo. O que foi? Desafio em termos de concorrente ou desafio pessoal? Lá, uma coisa e fala, puta, esse aqui eu aprendi. Cara, a consistência... Pode ser pessoal, pode ser o que você quer. Fazer as coisas a longo prazo, no esporte, principalmente, e na vida também, ela é muito dura. Você fazer repetidas vezes aquilo, então tem muito foco, repetição, correção, você vai fazendo isso ao longo da sua jornada, e fazer isso durante um bom tempo, ele é bem difícil. E a minha geração foi uma geração que envelheceu dentro do esporte. Então, antigamente, você tinha 22, 23 anos, você já era velho, você nadava e você aposentava. Eu aposentei com 31. E muitos da minha geração também aconteceram ali. E eu tive um momento assim que foi muito desafiador para mim, foi entre 2000 e 2004, que foi um período de transição da minha carreira. Que eu já estava fazendo uma série de coisas ao redor da minha vida e eu tinha que, inclusive, nadar. Dar palestra, abrir empresa, empreender, fazer uma série de coisas. E a hora que você dissipa a sua energia, isso é um complicador a mais em relação à busca do seu resultado. E aí eu tive um momento que foi depois do Pan-Americano de 2003, Santo Domingo, que eu pensei, depois de 2000 eu falei, cara, eu vou encerrar minha carreira em 2000. Mas em 2003 eu cheguei ali e falei, cara, eu não vou conseguir chegar. Eu voltei do Pan-Americano e falei assim, putz, acabou o tesão, acabou a energia, não está mais aqui. E agora, o que eu faço? E eu tinha uma competição que era 3 semanas depois do Pan-Americano. E eu estava assim, exausto mentalmente, fisicamente, eu estava assim, cara, não dá. Aí eu cheguei no Clube Pinheiros, que era o meu clube da época, e virei para a turma, que é aquele momento de você dar um passo atrás. Aí eu falei assim, turma, eu preciso de 1 mês de férias, não quero competir nessa competição aí, que é o Campeonato Brasileiro, que era importante para o clube. Pedi dispensa para os caras para eu espairecer. E acho que se não fosse aquilo, eu teria terminado minha carreira naquela competição ali, fechado as portas ali. E aquilo me trouxe uma energia diferente, uma tranquilidade, uma paz de espírito, que é aquilo de você dar um passo atrás. Então, quando você está em dificuldade, o que fazer? Né? Que acho que a grande lição que eu aprendi com aquilo é você trabalhar o seu racional. Né? Porque o instinto, ele vai, não, vamos competir, foda-se. Vamos fazer isso aqui, sabe? E aí a hora que você respira e você tem um pouco dessa, né? Oxigena o cérebro, trabalha o neocórtex em vez dos outros sistemas, você toma uma decisão um pouco mais racional. E aquilo naquele momento foi uma decisão muito dura de não competir e representar meu clube e de seguir em frente e encerrar minha carreira nas Olimpíadas. Senão ia ter perdido essa oportunidade, né? Teria perdido. E é louco, né? E aí vira aquele clichê, né? Às vezes um passo para trás é impulso, né? Com as pessoas que deixam o copinho transbordar, né? Então essa capacidade de saber descansar eu acho fenomenal. Tem alguma coisa que sempre te acompanhou, algum mantra, alguma coisa que sempre se apoiou, algum lema da sua vida, alguma coisa que você sempre, uma coisa que você... Quando alguém te para na rua e fala, pô, Gustavão, caramba, top, me dá uma dica aí. Aquele que você sempre faz questão de dar.
Enfim, o que eu, vem na sua cabeça? eu Assim? falo muito em palestra e tudo mais, eu gosto muito de inspirar as pessoas. Sim. Então tem algumas frases que eu utilizo, a questão de atitude de campeão é uma postura que eu levo para a minha vida. Então você ter um sonho, você focar em como você fazer aquilo e você desempenhar um resultado que seja adequado para a sua vida. Algumas coisas que a gente comentou aqui, né? O vencer e perder é transitório, decidir e persistir é a sua decisão. Isso é um mantra que eu levo isso para a minha vida. A questão de alta performance é algo que eu levo mesmo, né? Porque isso se relaciona muito, né? Se você falar de fazer isso além do padrão estabelecido, é muito acima da média, é muito que está no DNA do atleta. O atleta está sempre se superando, né? Não só atingindo aquele índice. Porque tem uns atletas que querem ir para a Olimpíada. Então, chegou na Olimpíada, acabou. Estou na Olimpíada, farra. E não é esse o propósito. O propósito é outras coisas. Você acredita na frase, o dia mais perigoso é um dia depois que você vence? O dia mais perigoso é o que depois você vence? É um dia depois que você vence? Um dos dias mais perigosos é um dia depois que você vence? É por conta dessa decisão e por conta do medo de repetir. Aí entra a questão do medo. Pelo menos assim, quando eu escuto essa frase, eu estou pensando assim, no dia depois que eu venço, pode acontecer alguns fenômenos com as pessoas. Achar que já está bom. Achar que já está bom, prepotência, né? E você achar que é o bam, bam, bam. E o esporte, ele te ensina, ele crava para você que se você ganhou uma Olimpíada, não quer dizer, a não ser que você seja o Michael Phelps, né? Que eu acho que ele não precisa nem treinar para ele ganhar as medalhas. Qualquer outra pessoa, fora o Michael Phelps, você tem 4 anos. Se você chegar na outra Olimpíada e você ganhou todas as medalhas possíveis na última, não quer dizer absolutamente nada. Você só vai ganhar se você estiver bem treinado. E quando você vence, entra um pouquinho do medo de fracassar. Né? Entra o medo de você repetir o seu sucesso. Né? Ou não conseguir repetir. Não conseguir. Exatamente. Ganhei uma medalha olímpica agora. Daqui a 4 anos você tem que ganhar outra. Como é que é isso para você? Vamos nessa? São mais 4 anos, cara. E esses ciclos, né, o atleta está acostumado com esses ciclos, ele pode até ter alguns receios, mas eu concordo com essa frase. O dia seguinte da vitória, primeiro que você tem que curtir, você não tem que pensar na próxima etapa no dia seguinte, né? Você tem que, lógico que tem gente que fala, não, no dia seguinte eu já estou preparando para as próximas 4. Beleza, mas você vai preparar no dia seguinte curtindo, cara. Cara, e o que é muito... Você vai curtir esse momento. Louco, o que é muito louco no ciclo olímpico, eu tento reproduzir isso dentro da minha vida, mas eu não consigo encaixar em nada, assim, tipo, a mesma coisa, analogia. Você fica treinando 4 anos para um ciclo olímpico. Isso. 4! E ali, na hora da prova, às vezes na hora que você larga sem querer dar uma escorregada no pé, ou você vê que você não pegou o impulso certinho, ou na virada ali você deu uma cochilada, você não virou legal, e aquilo ali... Tira o teu sonho olímpico? 4 anos, cara. O Diego cai de bunda. Que você ficou 4 anos virando perfeito, fazendo boas viradas, 4 anos, e naquela ali... Então, eu não consigo reproduzir porque... Mas você quer reproduzir onde? O sentimento da pessoa quando isso acontece ou na vida real? O sentimento de não deixar a pessoa, porque tem muitas vezes que tem algumas pancadas que a gente sente o golpe. Uhum. E tem algumas pancadas, se a gente não aprende a dar o significado correto, o golpe é tão duro. Tem gente que não... Por exemplo, tem gente que desiste da vida, porra. Em várias circunstâncias, né? Isso não pode. E aprender a significar, porque pra mim é a coisa mais incrível, né? Não é o que acontece, mas o significado que você dá para aquilo. Por isso, meu avô falava assim, filho, das coisas que vai acontecer, as consequências, ela tem 2 causas. Ou a recompensa ou a educação. Uhum. Ou ela vai te recompensar ou ela vai te educar. Isso. Então, agora, tem gente que não vê nenhuma das duas, né? Esse que é o grande problema. Se você não vê a recompensa, se você não vê a educação, você não vê nada. Você vê o fracasso somente. E aí, a hora que você... Aí esse é o golpe duro. Porque você errar uma virada depois de você ter feito tantas... Pode acontecer? Pode. Michael Phelps, na prova de 2008, a Olimpíada dele, ele ganhou, e foi perfeito, 8 medalhas de ouro. 8 medalhas de ouro. Ele disputou 8? Disputou 8 e ganhou 8. Coisa mais perfeita, né? O Mark Spitz fez isso em 72 e o Michael Phelps fez isso em 2008. Na prova de 200 metros borboleta, ele pulou na piscina aos seus lugares, pá, a hora que ele pulou, caiu o óculos dele, encheu de água. Então você imagina você nadar numa Olimpíada, tentando ganhar uma medalha de ouro, numa final olímpica, e seus óculos caem e entra água, você não consegue ver. Né? E a hora que você tem isso, cara, o inesperado ele acontece, você vai errar uma virada, você vai dar fazer alguma coisa aqui que talvez não fique adequado e você não tenha o resultado que você queira.
É lógico que a hora que você está numa prova olímpica, você está num momento crucial e o esporte ele tem isso, errar um pênalti, ele é muito bruto, né? Ele é um tapa na cara de uma situação, de uma expectativa que estava sendo construído. Mas voltando ao início aqui da nossa jornada, faz parte do jogo. Quem está inserido nisso faz parte do jogo. É assim que as coisas funcionam. Alguém vai ganhar, alguém vai perder, você vai ter um chute para fora, um chute para dentro. Agora, se você está treinado o suficiente para você enfrentar aquele desafio, mesmo quando alguma coisa inesperada aconteça, você pode se superar. Vamos voltar para o Michael Phelps. Em 2008, ele nadou com óculos cheio de água. Mas durante o treinamento que o Bob Bowman, que é o treinador dele, fez ao longo da sua jornada, ele chegava e fazia o seguinte, Caio. Imagina você ir para um triatlo, aí a hora que você chega para pegar sua bicicleta está com o pneu furado. No treino para o triatlo. Putz, furou o pneu, pá. Aí o seu treinador vem e te sacaneia. A hora que você vai colocar a tua sapatilha, ele coloca areia dentro, sei lá, tô pensando umas coisas aqui meio bruta. Coloca areia na sua sapatilha. E a hora que você vê, você tem que limpar a sapatilha, você fica puto com aquilo e sai, que não sei o quê. Nossa, agora vai dar tudo errado porque eu não sei o quê. O treinador do Michael Phelps, ele chegava antes das competições preparatórias, em alguns momentos, falava o seguinte, deixa que o óculos e a touca eu levo para você, para sua prova. O Michael Phelps, beleza. Aí a hora que chegava lá, ele cortava a touca, dava para ele e amarrava o óculos. Meio frouxo. Meio frouxo ou muito forte. Aí ele tá lá 5 minutos antes de competir, ele percebe que ele não vai usar a touca, ele percebe que ele tem que desamarrar, que senão vai apertar, ele não vai conseguir nadar, ou ele vai ter que nadar sem. Então, assim, você treina o inesperado. E aí, a hora que chega no momento que cai os óculos do filho de uma égua, numa final olímpica, que ele precisa ganhar e bater o recorde mundial, sabe o que ele faz? Ele mentaliza o número de braçadas que ele precisa dar. Porque ele não está enxergando, ele está vendo um vulto na parede. Então, 34, pá, beleza, agora 36, né, que eu vou estar um pouco mais cansado. E o cara me ganha e bate o recorde mundial. Tudo bem. Tudo bem que estamos falando de Michael Phelps. Mas pensa isso na sua vida. Tem que irritar pra rachar. Imagina se o Michael Phelps seja o Michael Phelps. Porque imagina se você entra numa prova, num trabalho, e não está do jeito que você gostaria que estivesse. Aí você vai o quê? Reclamar e entrar puto numa transmissão? Cara, a tua audiência está te esperando íntegro. Isso aí. 100%, cara. Isso aí. Aí o Kaique não fez não sei o quê, a Domênica não tá do jeito que eu gosto, aí fica putinho e tal, e não faz nada. Vou cancelar a minha transmissão hoje porque não tá do jeito. Cara, bora, abre a cortina aí. Luz. Vai sem óculos. Vai sem óculos. E pelo amor de Deus, dê a sua melhor performance. Isso aí. Não me vem com mimimi, porque a hora que você vem com mimimi, gente, eu já começa desculpando, né? Desculpa que a transmissão não vai ser tão boa. Como a transmissão não vai ser tão boa? O cara do outro lado, você está louco. Ele já está começando dando desculpa. Você nadou com o Michael Phelps? Nadei. E aí? E aí que é isso, cara? Que o cara... Como é que tá escrito aí na tua tatuagem? É foda. O cara é foda. Porque ele é 5 anos mais novo que você, né? Uns 5, 6, né? O Michael Phelps é mais. O Michael Phelps é da tua idade. Tem uns 34, 35 também, né? Tem. E aí, mas ele estava começando, você estava terminando? Michael Phelps, eu nadei com ele... Olha, Michael Phelps com 15 anos estava na Olimpíada de 2000, né? Então eu nadei de 2000 a 2004, eu circulei em algumas competições com o Michael Phelps. O prata que você pegou na final, ele pegou ouro? Não, foi ele? Não. O Michael Phelps eu nunca tive... Nunca foi o final olímpico? Não. Nem o revezamento de 2000 ele estava no revezamento americano, ele era muito jovem, né? Ele pegou 5º lugar em 2000 com 15 anos, cara. Putz, isso é um avatar, um fenômeno. Mas é um grande craque. Como você fez, assim, na parte de mentoring, sabe? Os seus mentores, óbvio, teve seus técnicos, como que você... Sempre foi muito esponja? Você sempre foi esponja? Ah, fui. Sempre? Curiosidade é uma questão muito... que eu gosto muito. Nunca fui um aluno muito... Eu aprendi a ser um bom aluno nos últimos 2 anos da minha faculdade. E aí uma coisa que fez uma diferença, eu sou formado em Economia na Universidade de Michigan, e nos 2 primeiros anos... Você foi formado em Economia? Sou formado em Economia. Legal. Queria fazer administração, mas a escola era muito concorrida para entrar. Você morou lá há anos, né? Morei 10 anos nos Estados Unidos. E aí eu fiz Economia, e meu filho hoje está na mesma universidade fazendo administração, olha só. E batendo meus recordes lá. E minha filha também foi para a Universidade de Michigan. Não sei por que está todo mundo lá. Os dois nada. O meu filho nada, representa a universidade, e a minha filha não. Dois nada bem? Gosto? Gosto. Meu filho é bom pra caramba. Sério? É. Altão também? Puta, minha altura. Puta, ele só é mais bonito e mais inteligente do que eu. O resto é tudo mais ou menos parecido. Meu loiro, meu olho claro. Agora, legal, uma coisa interessante que eu acho que vai dar um papo legal com a galera, assim.
Como que você lida com isso com o teu filho, nesse lance? Porra, o filho do Gustavo Borges, porra. Então tem um lance de você preparar a cabeça dele, sabe? Tem muito esse lance, né? Às vezes tem essa cobrança, às vezes o pai é médico, você tem que ser um bom médico. E às vezes não é. Eu não sei, você deixou livre pra ele escolher natação, ou foi livre assim, vai pra... Não, foi assim, tá livre. Gente, vocês estão livres. Empurra, né? A natação ela é muito fácil para mim e para a Bárbara, né, minha esposa, foi nadadora também. Então, a hora que você está inserido dentro de um esporte que você conhece treinador, você conhece a técnica, você conhece o estilo, você conhece como é que a coisa funciona. Então, é igual você em vendas, na comunicação. Sim. Cara, você bate um papo aqui, você, aí você vai num negócio um pouco na tua área, você vai conhecer, vai, mas, pô, esporte é esporte, mas natação a gente sabe como funciona. E eu aprendi muito com isso. E com os meus filhos, eu fiz muito parecido com o que meus pais fizeram. Que era assim, era obrigatório a prática esportiva. Tem que fazer atividade física. Naquela época era pra gente não ficar muito tempo na rua não fazendo nada. Eu sou de Ituverava, a gente ficava jogando bete. Sabe o que é bete? Taco. Sei. Jogava latinha e tal, do outro lado, carrinho de rolemã. A gente fabricava carrinho de rolemã, pipa, aquelas coisas, e ficava o dia inteiro na rua. E minha mãe, não. Vagabundo aqui em casa não. Aí, vamos fazer esporte. Aí colocava no esporte. Né? E aí, o esporte ele foi sendo inserido na minha vida. Eu contei um pouco aqui, né? Fiz 5 esportes ao mesmo tempo. E minha mãe tinha uma coisa seguinte, não, até o primeiro ano do ensino médio vocês vão fazer atividade física. Depois vocês escolhem, aí tem faculdade, tem uma série de coisas ali para estudar, estão liberados. E eu acho que utilizei um pouco isso. Então até os 15 anos para 16, eu falei para os dois, olha, vocês vão fazer um esporte organizado. Porque a hora que você faz um esporte organizado, você aprende essa questão da competitividade, você aprende os valores do esporte, a disciplina, a coragem, fair play, o jogo justo, você aprende o contexto de como é você utilizar o seu corpo, empreender o seu próprio corpo dentro de uma atividade física. Perfeito. E a hora que você aprende esse empreendedorismo, se você pega os ensinamentos disso e você joga para a tua vida, para qualquer área de trabalho que você vai ter, cara, você já está na frente de um monte de gente, você não está mais num lugar comum. Mesmo que você não seja um medalhista olímpico, não precisa ser medalhista olímpico, mas você precisa experimentar da mesma fonte, né? Total. Porque eu treinei com várias pessoas, a grande maioria não foram medalhista olímpico, mas eles tiveram um grande aprendizado. Então, e as várias estratégias ao longo das faixas etárias, né? Então você tem filho pequeno lá de 3, 4, 5, 6 anos. É uma estratégia para você fazer uma atividade física com 6 anos. A hora que chega com 10 é uma outra. A hora que chega com 13, período pré-púbere, é diferente. Né? Na fase adulta ali, é diferente também na formação, quando tem a escola, conciliação, uma coisa e outra. Então eu sempre tive muita tranquilidade em relação à forma como eu conduzi isso com eles. Sempre notei que a pressão maior veio deles e não de mim, porque eu chego numa competição, eu dou autógrafo, eu tiro foto. Tem um filho lá de 12 anos com o pai rodeado de moleque que vai competir com ele, tirando foto e querendo fazer os treinadores loucos ali. E acho que o meu filho principalmente, com 13 anos, ele sentiu um pouco o baque. Né? Ele deu aquela tremida. Foi a única vez que eu senti que ele sentiu a pressão, a responsa. E depois daquilo, no ano seguinte, ele foi vice-campeão brasileiro de categoria. Pô. E acho que aquilo deu uma confiança para ele que foi assim fenomenal. Né? Então eu falava para ele, olha, vá, se divirta, faça amigos e faça o seu melhor. Excelência, não vem com essa de fazer meia boca. Combina lá com o seu treinador o que você vai fazer e vamos fazer. E aí a gente ajeita do nosso lado aqui. O que você combinou com o treinador? Ah, que vai ser assim. Então imagina, 10 anos, 3 vezes por semana eu vou treinar. Então não me vem na quarta-feira às 4 da tarde e fala, pai, preciso ir? Aí também não, né? E aí você vai jogando, vai negociando. E a negociação com 10 anos é diferente com 15. Com 10 assim, você vai lá, menino, vamos lá. A gente combinou. Com 15, fala, veja bem, o que é isso e tal. Aí você começa papo de vendedor, né? Você vai tentar vender o sonho ali para a turma. Fiz a mesma coisa com os 2 meninos. Com o Luiz Gustavo funcionou, está na faculdade competindo. E com a minha filha, chegou com 16 e falou, pai, a gente tinha combinado aí até os 16. Eu estou pensando em parar. Falei assim, uma decisão é sua. A decisão é sua. A gente combinou, a decisão é sua. Você está querendo parar? Tô. Aí ela parou 2 meses e falou, pai, quero voltar. Quer voltar? Então volta. Aí voltou mais 2 meses. Pai, acho que agora eu não quero. Falei, peraí. Você quer ou você não quer? Você vai poder fazer o que você quiser. Eu estou aqui para te apoiar. Mas não começa com esse vai e vem, não. Você não está segura, você está, as amizades, vamos trazer os amigos para cá, vamos continuar com o nosso círculo de amizade, vamos focar em outras coisas que você quer, não tem problema nenhum com isso.
Não precisa, o maior erro que a gente pode cometer é, primeiro, querer que o nosso sonho se realize através dos nossos filhos. O sonho são deles. Isso aí. Não vai encher o saco do teu filho, da tua filha, para ele ser aquilo que você quer que ele seja. Esse é o pior erro de qualquer pai e mãe. Né? Você precisa ser advogado, você precisa ser médico, você precisa ser esportista, você precisa ser não sei o quê. Para com isso, pelo amor de Deus. A obra é lá. Nós somos uns curadores aqui, né? A gente tem que olhar do lado externo, é o recurso. apoio, valores, né? Trabalhar a integridade, os valores familiares, o que a gente acredita, o nosso caminho, para que eles sejam quem eles sejam. A gente tem que adorar a obra que eles vão construir. Eles não vão ser quem a gente quer. Agora, eles vão ser parecido com algo que a gente ajudou a construir. Não escolher a obra que eles vão adorar. Exatamente. Quem vai escolher a obra que eles vão adorar são eles. E aí acho que esse é o maior ensinamento. E é difícil. Porque às vezes você insiste em alguma coisa, né? E você não deveria. É porque às vezes a gente cai no campo de achar que o nosso filho é uma extensão nossa. E na verdade o filho não é uma extensão nossa. Ele veio de nós, mas Exato. ele é ele. Igual a frase, o fruto não cai longe da árvore, é verdade. O fruto não está na sua árvore mais, pelo amor de Deus, é outra coisa, vai criar uma outra árvore. Então ele veio de você. Vai estar perto da sua sempre ali, mas... Cara, se você fez um bom trabalho, ele vai estar perto de você. Se você fez um mau trabalho, né? E aí a gente pode até voltar no que a gente estava falando antes em relação à expectativa. Você imagina, você tem uma expectativa para o seu filho e essa expectativa não se concretiza. Que tamanha a frustração desse pai ou dessa mãe? Mas a expectativa sua. E o filho, de saber que não correspondeu à expectativa que ele não queria, mas o pai isso... Cara, você atrapalha todo mundo. É muito louco isso, né? A gente pode fazer super-heróis ou a gente pode fazer pessoas muito frustradas, né? Esses pititico aí. O meu não tá tão pequeno mais, tem 2 metros de altura. Gu, mensagem final aqui pra galera. Que dica que você tem pra dar? Mensagem final. Para quem está assistindo a gente, está vindo um momento de desafio ou está vindo um momento de conquista. Que dica você tem que dar que dica você daria para todo mundo aí? Mensagem final sua. Fala sua, o que você quiser. Cara, falando o que eu quiser. Bom, acho que a primeira coisa, a gente tem que ser protagonista da nossa vida. Boa. Então, vai lá e faça, cara. Seja foda, faça, seja protagonista sem mimimi. A proatividade, ela é algo que a gente decide que a gente pode fazer. Acho que essa seria a primeira... Posso dar 3? Pode. Então, são 3 palavras que eu uso muito em tudo quanto é lugar. E quando eu estou em dúvida daquilo que eu quero, ou do caminho que eu vou seguir, eu olho para essas fases. Não sei, eu posso até tatuar ela. Você tem um monte de tatuagem. É legal tatuar? Eu gosto. Então, de repente, eu vou tatuar aqui no meu braço e tal. Eu gosto. A primeira é faça, protagonista, proatividade. A segunda a gente precisa ser ousado. A gente precisa assumir riscos, a gente precisa seguir em frente, a gente não precisa... A gente tem que fugir do status quo. Né? Porque às vezes a gente sabe que a gente, mesmo mudando, fazendo coisas diferentes do que a gente está fazendo hoje, a gente seria melhor e a gente escolhe não mudar, a gente escolhe se acomodar. Né? E isso é muito ruim para o crescimento, para a inovação, para a prosperidade, para passar a nossa mensagem, para a nossa produção, para seja lá o que for que a gente veio aqui ao mundo fazer. Então a segunda palavra é ousadia, né? Que é o ouse. E a terceira... Se você entrar no meu Instagram, que a Domênica deve estar entrando ali agora para ver isso, agora fala, peraí, olha só que legal que ele falou. A primeira palavra que eu coloco ali, que eu tinha colocado líder educador no meu Instagram, minha mãe falou assim, mas o que é líder educador? Eu falei assim, não sei, é uma palavra aí, escutei lá na Metanoia, que eu fiz. Mas você é um educador? Você sou, mãe, eu sou um educador, né? E aí ela me deu mas líder educador, o que é isso? Ela me deu um negocinho de mãe, eu falei assim, então vou mudar. E eu coloquei persistente. Né? Porque num momento eu estava conversando assim, tipo um bate-papo, né? E como se fosse você perguntar, uma palavra que te defina. Nossa, eu não sabia uma palavra que me definisse. Aí eu comecei, eu vou para um lado, vou para o outro, não sei o quê. Aí no final você a persistência. É isso. Do que você falou para mim, você tem jeito, você tem um estilo, eu vi persistência em você. Aí eu assumi essa palavra. Então, persistência é uma palavra que eu adoro. Inclusive, eu gosto das 3 ências, né? Excelência, persistência, consistência. Isso, para mim, é a foz do rio. As 3 ências? Excelência, consistência e persistência. Consistência, excelência e persistência. Uau. E isso,
Para mim é muito forte. Mas a persistência, ela tem a ver com plano, ela tem a ver... Pô, os livros do Napoleão Hill, se você pega lá a perseverança, se você pega a questão da persistência, ele coloca de uma forma muito clara isso eu tenho muita relação. E a persistência, quando você faz isso a longo prazo, você é persistente na coisa certa, com pessoas positivas, com um plano bem assertivo, cara, você vai dar resultado. Então a dica que eu deixo aqui, eu falei muito aqui nesse final, né, que talvez tinha que ser um pouco mais objetivo. Não. Mas eu dou 3 palavras, que é o faça, ouse e persista. Show demais, show demais, show demais! Bom, obrigado pelo convite aí, demais. Ó, eu que agradeço em nome de todo mundo, continue nos alegrando agora fora d'água, por meio enfim, tudo que você faz, dos negócios que você tem. Vou colocar todos os canais do Gustavo aqui embaixo, viu, na nossa descrição, tanto o canal dele no Instagram, todos os perfis da rede social para você acompanhar toda a trajetória dele. É um cara que está engajado em transmitir tudo que ele sabe, gerar um valor muito genuíno. E no mais, às vezes, no próximo Papo Foda. Agora, desligando aqui, vou pegar algumas dicas de natação. Se quiser saber, vai acompanhar ele, tá? Porque agora é o meu momento. No mais, até o próximo papo, gente. Tchau. Tchau, turma.